Olá, bom dia. Estamos tendo alguns probleminhas técnicos aqui no Instagram para fazer a nossa live. E aí eu decidi entrar no meu Instagram, convidar a Yassanã aqui para participar. Vamos ver se vai dar certo assim, né? Bom dia, vocês que estão entrando. Ai, ai, que bom, Yassanã! Ai, gente, tem dia que o Instagram fica todo estranho, né? Que não sabe, não sei o que acontece. Pois é, não. E quando eu aceitava o convite, ele fechava o aplicativo. Aí eu tinha que entrar de novo. Deu isso todas as vezes, até no Instagram da escola. Olha, não sei, não sei. Tem dia que não dá certo de jeito nenhum. Mas que bom que a gente conseguiu, que a gente está junta. Que linda, ela tá com a blusa do espaço. É, Eu eu amo tava com essa a blusa da blusa. escola, aí falei assim: ah, não, cadê minha blusa do espaço? Aí eu coloquei. É um grande carinho, né? Essa rede nossa. Esse nosso trabalho que a gente faz junto aqui em BH, né, Sanam? Que eu tenho com muito Sim, carinho mesmo. Toda essa parceria nossa. é uma rede, né, Camila? A gente já vai estar junto de novo no festival, que eu já estou animadíssima. Vai ser um festival muito bonito, né? A gente está fazendo, inclusive, um convite aberto. Agora vai ser essa semana. Nós vamos divulgar para quem quiser se inscrever como livro. Nós vamos dar uns spoilers aí daqui a pouquinho sobre o festival. Eu achei isso tão lindo, assim, da gente ser um livro aberto, um livro humano. Achei maravilhoso isso. É muito bacana mesmo esse projeto, né? Muito, muito mesmo. Ai, que bom, o pessoal está entrando aí de novo. Então, Camila, olha, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. A gente tem feito essa série de live sábado de manhã. E Camila é uma querida do espaço, da Escola de Empatia, que a gente está sempre junto. Eu conheci Camila antes de fazer parte do time do espaço. Fiz um grupo de prática, uma oficina de prática de CNV, lá na Savassi, Camila, acho que deve ter uns 4 anos já, aquele grupo no sábado de manhã. Tem uns 5 anos, vai fazer 5 anos, Tem porque uns foi quando a 5 anos. gente começou com a escola. Ou 4 ou 5, por aí. Que delícia! Então eu conheci Camila sim, e a gente sempre troca, manda WhatsApp, estamos sempre juntos no espaço, sempre essa rede eu e o Lucas, a gente gosta muito de dizer isso, assim, dessa rede que se cria, dessa comunidade que se cria, dos praticantes, dos nossos estudos de comunicação não violenta. E além disso, eu já fiz acho que uma live com a Camila, acho que foi ano passado, né, Camila? A gente falando sobre maternidade, foi muito gostoso. E hoje a gente vai falar sobre escuta e libertação emocional. Mas antes disso, queria fazer um check-in rapidinho, tanto com a Camila quanto com vocês que estão aqui. Escrevam aí no comentário como que vocês estão chegando, o que está vivo em você. E eu queria ouvir a Camila, a gente fez um check-in um pouquinho antes pelo WhatsApp, mas eu queria te ouvir agora, te escutar sobre como que você chega nesse momento, nesse sábado. Ah, bom, ai que bom essa abertura para eu fazer um check-in aqui, que eu tô precisando. Essa semana foi bem desafiadora, sabe, essa não? Assim, em termos de funcionamento mesmo do meu dia, eu tenho me sentido muito cansada. Essa semana eu me senti. Esse foi uma sensação muito presente para mim, um cansaço, sabe? Um esgotamento. Aí eu comecei a diminuir um pouco meu ritmo. Fiz muita pouca coisa essa semana em relação ao meu trabalho. Fiquei mais focada nos atendimentos mesmo. E aí, assim, é engraçado, né? Como as coisas mudam, assim, com pequenas coisas que vão acontecendo. Quando eu acordei hoje e lembrei da nossa live, assim, eu assim, ah, eu já estou mais animada, né? A possibilidade de conversar com essa Sanã. E como eu estava te dizendo, eu tenho um carinho muito grande pelo espaço. Muito grande pelo Lucas, pela Liz, por você.
né? Eu conheci o Lucas lá em 2016, no primeiro escutatório que a gente fez da Escola de Empatia. E desde então a gente sempre está conectado, né? Uma rede mesmo de amizade e de apoio, né? Então a minha energia se renovou com a chegada da nossa live. E é isso, eu tô animada de estar aqui, tô vendo pessoas conhecidas, muito feliz aqui com o pessoal entrando. Fiquei preocupada de não dar certo, assim, ai meu Deus do céu, será que esse Instagram não vai colaborar com a gente? Mas que bom que deu certo. Ai, que delícia te ouvir. Eu escutei aí também, Camila, um autocuidado, né? Ei, bom dia! Que delícia! Eu escutei também um autocuidado para cuidar, para quando você falou do cansaço da semana, das suas estratégias para poder tentar cuidar, né? Nesse momento que você estava se sentindo tão cansada. E também escutei de o quanto essas estratégias, desses momentos gostosos que é esse bate-papo, que é ouvir, que é falar sobre aquilo que nos move, que faz sentido, quanto nos deixa animado. Eu sinto isso também. O Lucas mesmo me mandou uma mensagem de manhã e a Alice também, sempre muito cuidadosos, perguntando como que eu estava para fazer a live. E aí eu me senti aquele carinho gostoso, né? Daquela coisa assim, nossa, essa preocupação, me senti conectada a eles, esse cuidado deles. E aí eu também fiquei ainda mais animada para a nossa conversa. Fiquei com medo de não dar certo. Falei, gente, isso nunca aconteceu, mas deu certo. Nós estamos aqui, isso que é gostoso, assim. E eu também acho que essa questão que você falou da rede, do espaço, de quanto a gente consegue se nutrir, né? Porque, Camila, não tem. Para mim é muito difícil a gente pensar, viver comunicação não violenta se a gente não tiver essa rede de cuidado, essa rede de apoio, de fortalecimento e nutrição uns dos outros, né? O Lucas mesmo, a gente vive dizendo, gente, não tem concorrência em comunicação não violenta. É impossível a gente pensar assim, porque a gente tem que se fortalecer, né? Se nutrir, porque a gente vive o tempo inteiro nessa sociedade que nos diz, e a gente aprendeu assim, o caminho contrário do que a gente quer. Então a gente tem que estar sempre cuidando para ser lembrete uns para os outros. E dentro dessas questões que a gente está conversando, acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é escuta e libertação emocional. E quando eu e a Camila estávamos conversando, fez muito sentido para mim o texto que eu li no início, não sei quem não estava aqui, da autocompaixão, da Christiane Neff, que ela fala, né, além do fugir, né, do correr ou do fugir aí, do ficar ou do fugir, a gente não pode esquecer do cuidado que também faz parte de nós, enquanto mamíferos, enquanto humanos, o quanto isso é presente. E esse cuidar, né, Camila, passa pela escuta. Sim, com certeza. Eu queria até te pedir para você gravar depois esse texto para postar lá no espaço de novo, já que ele não ficou gravado. Combinado. Vou ler sim. Isso, né? Esse texto fez muito sentido para mim também, este lugar do espaço para cuidar, que é próprio do ser humano, né? Dos mamíferos aí, como a autora falou. E em como a gente pode escolher um outro caminho, né? Nós ficamos, às vezes, muito voltados para os caminhos que são primitivos demais e que não colocam o nosso potencial de escolha todo ali disponível, né, para nossas relações. Nós ficamos muito presos, né, como a autora diz, nesse lugar do fugir, do lutar, do responder muito rapidamente aos conflitos, de querer resolver tudo muito rapidamente. Por isso mesmo, usar esse instinto primitivo, que é esse mesmo, de se defender, né? Enquanto a gente pode abrir um outro campo, né? Que é esse campo do cuidado. E tem, inclusive, uma fábula muito bonita que eu vou enviar para vocês depois, que é uma fábula sobre cuidado. Ela fala de como o homem foi criado, né? E que é uma conversa entre alguns planetas e a Terra,
sobre essa criação do homem. Eu não vou conseguir dizer detalhes da fábula aqui agora, mas tem muito tempo que eu li. Mas eu vou enviar para vocês depois e que tem muito a ver com isso, né? O ser humano é esse ser que se criou através do cuidado. E somente através do cuidado que ele pode existir. Porque ele nasce indefeso demais, ele não consegue lidar com tudo sozinho, com as suas necessidades. Ele precisa do outro, né? Então, esse lugar da escuta, acredito que a gente tem esse entendimento, né, Sanam? É onde nasce o cuidado, esse tempo disponível, né, para escutar o outro. Sim. E não simplesmente esse lugar de reagir rapidamente às questões que nos aparecem, né? Camila, e aí eu ouvi você falando, né, esse fugir e lutar, o quanto a gente vive nesse momento da fazeção, né, do fazer e de responder imediatamente, né? E esse lugar é um lugar da reação. E aí na reação, muitas vezes, a gente não tem nem a possibilidade de escolher. A escuta passa por esse lugar também? A escuta passa pelo lugar da escolha. A escuta ela só existe no lugar da escolha. E é bonito pensar nisso, né? Porque nós temos mecanismos que não são escolhas, de fato. Por exemplo, ouvir. Você pode estar ouvindo tudo que está à sua volta de uma maneira muito automática e muito relacionada aos sons que estão entrando no seu organismo, né? Isso não é uma escolha, acontece. O escutar é este lugar de escolha onde eu me coloco disponível para compreender o que está acontecendo, né? Para compreender esses estímulos que estão ao meu entorno. E é uma escolha, inclusive, do que eu vou compreender, porque eu não posso querer compreender tudo, né? Então, a gente resgata algo que é essencialmente humano, né? Que é esse lugar de escolha e que, na verdade, né, alguns teóricos aí da psicologia falam que é um fardo do ser humano que ele não pode fugir dele. O ser humano, ele escolhe mesmo querendo não escolher. A não escolha já é uma escolha. Boa. Né? Sim. Nessa perspectiva, o lutar e o fugir também é uma escolha. Né? Mas é uma escolha pronta. Não é uma escolha, é uma escolha natural, entende? Automática seria a palavra, desculpa te interromper. Automática seria uma palavra, Camila? Sim, é uma escolha automática. É uma escolha daquilo que já foi posto para mim e que eu não tive uma consciência dela para fazê-la, né? Então, ela passa pela escolha, mas é uma escolha automática. Inclusive, pensar que passa pela uma escolha traz responsabilidade, né? Então, eu estou escolhendo lutar ou fugir. Estou escolhendo rotular ao invés de compreender. Passa pela escolha também, mas que escolha é essa que eu estou fazendo? Né? Sim. Então, acho que é muito interessante pensar nesse lugar, né, da escolha, mesmo quando passa pela não escuta, mesmo quando passa pela essa não compreensão, é uma escolha. Camila, e quando você fala dessa, eu achei muito interessante, até quando a gente acha que a gente não está escolhendo, a gente está fazendo uma escolha. Como praticar essa escuta, assim? Como nos tornar menos automático? Principalmente quando a gente pensa nessa escolha, nessa estratégia do lutar ou fugir, em momentos desafiadores, como a gente está vivendo agora, né? Porque aí a gente fica ainda mais nesse instintivo ameaçador, porque a sensação que a gente tem é de ameaça. Porque o medo está muito forte, a nossa necessidade de segurança está muito querendo ser preenchida. E aí você acredita que faz muito mais, neste momento, fica muito mais fácil, entre aspas, fazer essa escolha, né, do automático, essa escolha de não pensar tanto na escolha. Sim. Isso me fez pensar, assim, numa conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que me perguntou assim: Camila, brasileiro tem facilidade de ser empático? Aí eu falei assim, olha, não sei.
Mas eu vejo muita gente confundindo entre ser empático e ser simpático. Porque nós temos uma facilidade enorme de compreender e de acolher aquilo que é semelhante. Aquilo que condiz com a minha realidade, aquilo que está no meu mundo presumido, sabe? Aquilo que que eu identifico. Eu tenho uma facilidade enorme de compreender isso. Mas quando aparece a diferença, quando aparece uma questão difícil de lidar na minha perspectiva de mundo, né? Que é muito distinto de tudo que eu penso e acredito. Eu tenho este lugar, né? Da luta e da fuga, da resposta imediata, porque me dá medo de que aquilo que eu acredito, de que aquilo que é especial para mim, não valha mais, né? E eu me apego tanto nessas minhas certezas, nesses meus lugares de conforto, que é mais fácil não acolher isso que é diferente. Porque acolher isso que é diferente vai desconstruir. O Dominique tem uma fala muito bacana quando ele fala que escutar é se deixar ser transformado. E de fato é. Então, acho que é muito importante ter ciência de quanto nós estamos somente compreendendo aquilo que é semelhante. Isso não é empatia, né? Isso não passa pela escuta, isso passa pela identificação. Agora, a gente vai colocar o nosso potencial de escuta de verdade quando a gente compreende a importância de desconstruir essas crenças. Que são importantes para mim, eu construí ela por alguns motivos, né? Mas elas não são estáticas. E aí que a gente fala dessa libertação, né? Que é de se libertar, inclusive, de si mesmo, né? De se libertar, inclusive, disso que você construiu com esse lugar do não apego, né? Mas esse lugar do não apego que inclui o outro, inclui a mim também, mas inclui esse outro que eu estou me relacionando com ele. E foi legal você começar logo com esse lugar do cuidado e como nós precisamos um do outro, porque é isso, eu preciso do outro. Então, como é que eu posso incluir ele na minha vida, né? A Alice está dizendo aqui, Camila, que tem uma animação para essa fábula. Depois vou procurar, que você comentou. Olha que legal. Nossa, que ótimo, eu não sabia. Se a gente achar, a gente compartilha. Ela está no livro Ser e Tempo. Ah! E ela está bem na metade do livro, bem no meio do livro, que tem uma ideia aí na filosofia de que o cerne da questão do livro está no meio do livro. E aí ele coloca essa fábula bem no meio do livro para dizer que a questão entre o ser e o tempo é o cuidado. Olha, né? Muito! Que lindo! Lindo! Eu fiquei lembrando, Camila, de um episódio, como que você estava falando. Uma vez eu fui para uma cidade do interior de São Paulo que eu estava indo pela primeira vez. E eu aluguei um carro e precisava ir visitar alguns lugares. E estava me baseando para o GPS. E aí, voltando de uma cidade para uma outra cidade do interior de São Paulo, o meu GPS acabou a bateria e eu não percebi. E eu precisava voltar para o hotel. E eu estava tão no automático de confiar no GPS que eu me desliguei e não sabia mais voltar para o hotel. E aí eu parei para perguntar, num ponto de ônibus, como que eu fazia para poder chegar no hotel. E naquele momento eu já estava com muito medo, muito preocupada, muito ansiosa. E aí, quando eu parei para poder perguntar, e eu estava toda hora parando para perguntar como que eu chegava no hotel, quando eu parei para perguntar no ponto de ônibus, uma mulher disse para mim assim: moça, você já passou aqui 3 vezes e perguntou para mim 3 vezes como que você faz para chegar no hotel? Meu Deus! Camila, eu não tinha percebido que eu estava andando em círculos, que eu tinha parado no mesmo ponto do ônibus e eu não estava escutando aquela pessoa que eu estava perguntando como fazia para chegar no hotel. Eu estava tão mergulhada naquele medo, naquela preocupação, naquela ansiedade, que eu não estava ouvindo mais, eu estava tão mergulhada no medo. E aí foi que eu parei, desliguei o carro, respirei, e aí eu falei, bom, eu preciso voltar pro hotel. E falei com a mulher, você pode me explicar novamente? Porque agora eu vou de verdade te escutar. E às vezes esse exemplo virou para mim um exemplo de todos esses momentos que eu tô tão mergulhada nos meus sentimentos
e que eu tô tão fora de mim, né? E aí, com essa palavra libertação, ela fez muito sentido quando você propôs da escuta e libertação emocional. Porque foi um momento que eu não estava me escutando e que eu também não estava escutando o outro. Muito interessante, viu, essa, Ana? Essa história que você viveu, né? Acho que ela ilustra muito bem esse lugar de como o medo pode fazer com que a gente fique cego para essa escuta, né? Surdo para essa escuta. Surdas, né? E como a gente fica rodando, né? A gente fica fazendo esse círculo vicioso em torno do nosso próprio problema. Então, você tem uma pessoa ali para te ajudar, né? E te dizendo um caminho. E que às vezes não é assim, né? Às vezes não é a pessoa que vai te dizer o caminho. A gente vai pensar em questões mais subjetivas. Às vezes não é esse caminho do outro. Mas tem um caminho dentro da gente também que a gente não está escutando, né? E aí esse lugar de círculo, né? Do círculo vicioso, para mim, ficou muito forte nessa tua vivência aí, de estar perdida. E também tem muito a ver, né, com esse espaço de libertação emocional, no sentido de você compreender que você precisa se libertar de um medo ali, de um lugar que está te aprisionando, e usar ele de uma forma criativa, né? Então, peraí, eu tô amedrontada aqui, porque eu tô num lugar que eu não conheço, eu não estava escutando, mas agora eu quero te escutar, fala de novo, né? Então, às vezes, a gente se aprisiona em certos, até mesmo em certos sentimentos, né? Tem alguns sentimentos que eles podem nos impulsionar de forma mais criativa, mas a gente fica se aprisionando nele, não o que ele está querendo mostrar pra gente, né? Como o medo. O que o medo está querendo te mostrar? Escuta mais, né? Escuta. Porque tem alguém te dizendo, né? E aí a gente fica preso nesse sentimento que eu tô com medo, eu não sei onde eu tô, né? A própria raiva, né, tem esse lugar também de prender a gente no sentimento. Enquanto a gente pode escutar a raiva, o que ela tá querendo me dizer, né? E a gente de forma mais criativa. Sim. E aí me conecta também, né, Camila, com essa atenção plena, né, que às vezes a gente acaba indo, né, nossa, mas aí não vou conseguir chegar, né, no meu caso, não vou conseguir chegar e eu tô numa cidade distante, eu não conheço, uma cidade estranha, eu não conheço ninguém, e aí a gente não consegue nem se conectar com o momento presente, assim, peraí, deixa eu me conectar agora, o que eu posso fazer agora, o que eu preciso escutar agora, me leva para esse outro lugar. E aí, aproveitando que você falou um pouco dessas prisões, uma das perguntas que a gente colocou na live para a gente conversar foi sobre isso, assim, quais situações da nossa vida eu preciso me libertar? E eu achei uma pergunta tão forte, né? Às vezes a gente fica o tempo inteiro pensando em liberdade, principalmente nós mulheres, mas às vezes estamos essas prisões que nos fazem, como a gente está dizendo aqui, da nossa mente, de crenças que a gente tem, ou até de achar que a gente é o próprio sentimento que a gente está vivendo, né? Nos coloca nessa prisão. O que você acha? Sim, foi uma pergunta muito interessante, né? Ela tocou em mim também. Quando a gente fez essa pergunta, ela tocou muito em mim, né? O que é que eu preciso me libertar, assim? E eu fiquei pensando, enquanto nós vivemos cheios de apegos, né? Cheios de apegos, e eu acho que os apegos mais fortes, pelo menos na minha vida, em mim como pessoa, tá na minha cabeça, sabe? Tá na minha mente. Inclusive, quando eu tô apegada demais a um sentimento, por exemplo, de tristeza, e não consigo ver as pequenas alegrias, esse apego está no problema, e não no sentimento em si, né? Esse apego está nisso que causa sofrimento, né? Na situação, na palavra que foi dita, no que aconteceu que eu queria que tivesse acontecido diferente. Então, na maioria das vezes, eu
estou apegada aos meus pensamentos, às minhas convicções. E esse apego está querendo dizer assim, eu estou certa, né? A pessoa que está errada. Eu estou certa por causa... Eu crio uma história, né? Eu estou certa por causa disso, por causa disso, né? Então, o próprio Max Rosenberg, ele cita esse lugar desses fases da comunicação, né? E ele coloca esse lugar, que eu tô falando de apego aqui, como um lugar da escravidão emocional. Onde a gente acaba entrando num jogo de culpa, né? Com a gente mesmo ou com o outro. Então, eu fico apegada àquela minha certeza de que ou eu errei, devia ter sido de outra forma, eu devia ter feito de outro jeito. Ou eu fico apegada à ideia de que o outro que errou, o outro devia ter falado de um jeito mais carinhoso comigo, devia ter tido mais cuidado comigo. E por isso que eles chamam de escravidão emocional. A gente fica escravo dessa culpa, né? Desse apego que, na verdade, está mais nos nossos pensamentos do que em qualquer outro lugar, né? Está nessa construção de que tem alguém certo e de que tem alguém errado. Isso causa muito sofrimento, né? Assim, seja de qual lado você estiver, assim, seja você achando que você que está errado ou você achando que o outro está errado, isso causa sofrimento. Porque é uma atitude de separação, né? A gente está se separando nisso. A gente não está se conectando. Sim. Eu acho que o que move a nossa vida, né? De novo aí, desde quando você leu aquele texto, né? O que move a nossa vida é a conexão, né? É o estar junto do outro, não é a separação. Então isso vai nos causar mais sofrimento do que o próprio problema, né? Do que a própria questão. De fato, Sim. a questão em si, por ela mesma, talvez não seja tão danosa, mas sim esse lugar que a gente encontra, né? De apego às nossas certezas. Não sei se faz sentido para você. Faz muito sentido para mim, e tem até um comentário aqui que é o Valderez que escreveu: temos medo de escutar os pensamentos não prazerosos. Acho que conecta com o que você está dizendo, mas me conecta também, Valderez, com outros convites, assim. Muitas vezes a gente finge não escutar esses sentimentos não prazerosos, desfavoráveis, na verdade, ou até os pensamentos, mas muitas vezes também, né, Camila, a gente se conecta tanto com eles que a gente não consegue enxergar mais nada. A gente não consegue enxergar nada além disso. E aí, pensando, né, por que é tão difícil deixar ir mesmo aquilo que está tão pesado? Me vem essa pergunta, né? Por que a gente, enquanto você fala desse apego, por que é tão difícil deixar ir? Mesmo estando pesado, mesmo estando cansativo, mesmo estando desgastante, por que é tão difícil deixar ir? O que você acha, Camila? Isso está me remetendo aqui à minha situação, da minha semana e da própria quarentena, né? Assim, igual eu te falei, eu comecei a semana muito cansada. Eu acho que é um cansaço que vem neste lugar que a gente está vivendo de muito trabalho. Porque na minha vivência, que o trabalho não está se separando mais de outros lugares do meu dia. É o tempo inteiro que eu estou fazendo alguma coisa, assim, sabe? Então, isso já está acompanhando tem um tempo. Aí chega um momento em que o corpo da gente fala assim, nossa, tá demais, né? Tá demais isso. Só que quando eu estou me apegando e quando eu não deixo isso ir, é porque, por um outro lado, eu estou preocupada com uma outra questão da minha vida, né? Que é esse próprio lugar da sustentabilidade, do trabalho, de nutrir um projeto que eu quero nutrir, que faz sentido para mim. E aí eu posso ir investigando, né? O que é que está me impedindo de soltar este lugar que está pesado e talvez fazer menos, entende? E aí eu posso investigar que eu me sinto ansiosa, que eu tô com tanto medo que parece que é a última oportunidade, que eu preciso pegar essa última oportunidade, sabe? E tá tudo tão instável que eu não consigo pensar. Eu posso dizer não, porque daqui a pouco eu vou dizer sim, né?
Então, eu investigando isso, até fazendo isso com você agora, que não era algo que eu tinha feito, eu posso investigar que tem algo que está me fazendo prender isso, sabe? Mesmo que esteja me causando cansaço. E aí, o simples fato de eu fazer este trabalho, de compreender, olha, eu fico ansiosa porque parece que está tudo tão instável e vai ser a última coisa que vai aparecer. Ou eu fico ansiosa porque eu quero muito que isso dê certo e que eu quero nutrir esse projeto que eu acredito. Eu já me acolho, mesmo nisso que eu tô fazendo que me causa cansaço. Eu já vou compreendendo os motivos que me levam a fazer isso, né? E é até mais fácil para mim deixar ir nesse movimento assim, olha, eu compreendo, só que eu tô precisando de dosar um pouco mais essa minha energia, né? Eu tô precisando olhar para outros lados. Eu compreendo que há uma ansiedade, mas eu acho que sim, vão surgir várias oportunidades. A gente vai compreendendo até alguns medos irracionais, né? Essa não. Sim, sim. E acho que você falou, essa palavra faz muito sentido para mim, né? De investigar, né, Camila? E aí o Lucas está dizendo algo que também faz muito, ressoa muito, que é, estava pensando isso sobre minha ansiedade recorrente. Por que me apego a ela? Às vezes sinto que ela me protege, me deixa alerta. É uma sensação, né? Também, Lucas, esse lugar de. Eu tô atenta aqui nisso tudo que tá louco, né? Tá tudo muito bagunçado. Parece que não temos muita instabilidade, então essa ansiedade é até uma defesa, né? É isso, Lucas? Conta aí pra gente, Lucas. E o Valderez escreveu, ouvi uma vez, deixar o confortável desconfortável. Acho que eu perdi alguma outra fala aqui. Aqui tá falando, acredito que é a dificuldade de soltar esses pensamentos. Ih, meu Deus, pulou. Peraí, cadê? Acredito que é a dificuldade de soltar esses pensamentos justamente por causa da escravidão emocional, que é o que você estava falando, né, Camila? E a Liz escreveu, a pergunta da Yassana me remeteu ao luto dolorido, pesado. Nesse caso, penso que pode ser difícil deixar ir quando não aceito o que aconteceu. O equilibrar para não fugir ou lutar e relaxar porque todos estão à flor da pele. A Paula escreveu e o Lucas confirmou que é isso mesmo. Acho que eu perdi um comentário que era da Damaris, da Maternidade Iluminada, mas eu não consegui voltar para ler. Damaris, o que você escreveu? Não sei se eu perdi aqui o dela. Ela falou assim, comodismo, apego, medo do novo, do desconhecido. É isso mesmo, né, que a gente está falando sobre essa escravidão emocional, né? Sim. Esse medo de olhar para algo que a gente não conhece, que é uma novidade. E que, na verdade, é a vida, né? É a própria vida em si mesmo. Voltou. Você quer comentar alguma coisa específica dos comentários? Olha, comentar, a primeira coisa que me fica viva aqui é de que eu me sinto nutrida e feliz quando vocês estão interagindo na live, né? Eu acho que isso enriquece muito. O Lucas contando aí da experiência dele, né? Falando dessa ansiedade. Todo mundo contribuindo de alguma forma para a live, isso para mim, eu fico muito feliz. Então, mas agradecer mesmo. Eu também amo quando a gente faz, porque o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo em que a gente está à vontade de envolver todo mundo, né? Quase uma reunião do Zoom, assim. E eu também achei muito interessante esse comentário da Alice, porque às vezes a gente tem a sensação de que aceitar é algo que é importante no nosso processo, assim. Né? Aceitar a dor, aceitar que a gente está vivendo um luto, aceitar que a gente tem que desapegar.
E eu fico pensando que essa palavra aceitar, e aí a gente, claro, cai na linguagem, mas muitas vezes é muito difícil a gente pensar assim. Às vezes alguém, principalmente, por exemplo, quando a gente fala de sofrimento ou de luto, né, Camila? Alguém fala assim, mas eu tenho que aceitar a morte do meu pai? Eu tenho que aceitar a morte do meu filho? Eu tenho que aceitar? E aí essa palavra, se a gente pegar ela de uma forma simplória, simples, o aceitar não fica no sim ou não. Mas se a gente pegar ela, o que que essa palavra aceitar remete a você? O aceitar remete a não sofrer, a não sentir dor. Então aceitar, se o aceitar remete a não sofrer, a não sentir dor, tem alguma coisa que está fora do humano. Tá fora do humano. Se aceitar significa não sofrer, não sentir dor, tá fora do humano. E às vezes a gente acha que aceitar é isso. Não, se eu tenho que aceitar o término, eu tenho que aceitar que fulano morreu, eu tenho que aceitar. Então o aceitar se remete a não sentir dor, isso é fora do humano. É a mesma coisa de eu dizer pra Camila, mas eu não vou errar mais, Camila. Eu não vou errar. Isso é fora do humano. Isso é fora da nossa humanidade. Então, se aceitar passa por isso, aceitar está fora da nossa realidade. Agora, se aceitar está na ressignificação de tudo que eu estou sentindo, um novo olhar, mesmo sentindo dor, mesmo me permitindo sentir, aí sim está dentro do humano. E eu não tô querendo dizer do certo ou errado, mas da nossa humanidade. Talvez os convites que a comunicação não violenta nos faz e que a vida nos faz é trazer para esse humano. Porque tudo aquilo que nos afasta da nossa humanidade, ele nos faz sofrer ainda mais. Ele nos faz tornar aquilo que não é a vida. Porque a vida é isso. A vida tem dor, a vida tem sofrimento, a vida tem altos e baixos, a vida tem ansiedade, a vida tem tristeza. E se eu não quero mais sentir ansiedade, se eu não quero mais sentir tristeza, tem alguma coisa que me tira dessa humanidade. Faz sentido essa reflexão, Camila? Faz muito sentido essa, não, muito mesmo. Inclusive, às vezes, a pessoa que fala para outra aceitar, ela tá falando do não sofrer, muitas vezes. Né? Por exemplo, ela fala assim, você tem que aceitar. Muitas vezes ela tá falando assim, né? Chega de sofrer, chega de chorar. Muitas vezes é isso, ela tá pedindo o outro para não viver essa humanidade. E fez muito sentido ouvir você dizer sobre isso, porque o aceitar tá muito neste lugar também de olhar para o próprio sofrimento e acolhê-lo como um processo, né? Como um lugar de passagem que eu não sei até onde vai, mas eu sei que se iniciou nesse ponto porque eu perdi alguém muito amado. E é até importante pensar nisso porque a gente vê a beleza da tristeza, desse luto, quando a gente lembra que a gente está sofrendo porque tinha alguém muito amado que se foi. Porque só vai sofrer quem amou. Né? Só vai sofrer, só vai estar triste quem se entregou para o amor, quem se entregou para uma relação de verdade. A gente pode ficar outras coisas. A gente pode ficar vazio, a gente pode ficar sozinho. Mas sofrimento, sabe, tristeza, isso acontece quando a gente perde um amor. Ou perde, sabe, algo muito especial. Né? Ou tem esse medo de perder mesmo, né? Assim, ou de que algo mude muito drasticamente. Então, eu acho que é importante, inclusive, olhar para esse lado, para esse outro lado mesmo da tristeza, do luto, que às vezes possa nos ajudar a compreender o porquê que essa tristeza está ali, né? Por que ela existe em mim? Ela faz parte de um processo da minha vida, né? E aí a Alice confirmou, né? Falando que ela entende no sentido de acolhimento, que é o que você falou aí agora. Sim. Tem uma pergunta, deixa eu ver se eu perdi ela aqui, que era sobre os bons pensamentos. Você está conseguindo ler ela aí? Aqui, achei. O Alisson. É possível desenvolver alguma estratégia para desenvolver os bons pensamentos? E aí, eu acho que tem muitas reflexões, Alisson, dentro dessa pergunta para você. Você quer comentar primeiro, Camila?
Pode comentar primeiro. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, o que que a gente está chamando de bons pensamentos, né? Porque às vezes a gente vê os maus pensamentos e a gente já está classificando ele como bom ou ruim. E os convites que a gente está fazendo através, né, usando essa abordagem da comunicação não violenta, é da gente tentar tirar esse óculos do bom e ruim e usando o óculos. O que que esse mau pensamento está querendo me dizer? O que que ele me diz? Né? Qual é o convite que ele me faz? Ele está me fazendo um convite da tristeza, ele está me fazendo um convite da raiva, ele está me fazendo um convite da falta de segurança que eu estou sentindo, ou de como eu estou desconectado com aquela pessoa. Então, qual é o convite que ele está fazendo? E aí, da gente pensar, inclusive, no painel da nossa vida, como um painel do carro que pisca lá que está acabando gasolina. O que está piscando nesse mau pensamento que eu posso olhar para ele? Porque às vezes eu posso encarar um mau pensamento como me sentir triste. Eu estou me sentindo triste e aí essa tristeza está me fazendo sentir isso e eu não gostaria. E aí vem nesse lugar que até a Camila comentou no início, né? Eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria estar pensando. E aí eu costumo brincar, o tem que eu deveria já é uma violência em nós de que tem alguma coisa errada e não tem nada de errado conosco. Então, assim, quando a gente começa a pensar nesses pensamentos, aquilo que a gente está considerando maus pensamentos, eu acho que é mais o convite do que esses maus pensamentos estão nos dizendo. E aí, nessa investigação, eu já posso criar estratégias, aí talvez esteja te perguntando a sua pergunta, para eu poder, através dessa investigação, pensar nessa estratégia de como eu posso olhar para isso de uma forma diferente, ou como eu posso atender aquilo que esses maus pensamentos estão querendo me dizer. Sim. Eu posso colaborar também nesse sentido, Yassanã? Pensando assim, igual você falou mesmo, se é bom pensamento ou se é mau pensamento, não sabemos, né? Na verdade, o que a gente quer é romper com esse lugar muito simplista, né? É muito simples pensar que algo é bom ou ruim puramente, né? Mas está lá um pensamento que existe porque você é uma pessoa com uma consciência, né? O pensamento, ele sempre vai existir porque somos seres de consciência. Tem dois em um, né? Digamos assim. Eu sou um, mas tem um outro dentro de mim que dialoga comigo. Ele assiste tudo que eu faço. Essa minha consciência está assistindo tudo que eu faço. E em alguns momentos ela dialoga com isso, dizendo, olha, não gostei. Olha, isso aqui não tá condizente com o nosso valor. Isso foi errado, isso foi feio, isso foi bonito. Eu acho que o lugar que a gente precisa, talvez, compreender não é esse lugar de banir algo que vai existir sempre. Não tem como banir essa consciência. A não ser que nós tenhamos algum desvio, né? Psíquico mesmo. Mas de como é que nós podemos dialogar com essa consciência. Eu acho que aí entra uma estratégia muito bacana da CNV, que é essa estratégia do autocuidado. Que tem tudo a ver com isso, né? De como é que eu vou construir o meu diálogo interno. Porque isso que acontece é um diálogo interno, né? A gente vai nesse diálogo. A gente fala, isso foi errado, foi feio, não gostei. E aí a gente acompanha esse diálogo sem refletir sobre ele. Isso mesmo, foi muito errado, foi muito feio. Você é culpada mesmo sobre isso. E aí nós vamos alimentando um diálogo, né? Dialogando com esse pensamento, com essa consciência, de uma forma muito pouco criativa. Por que é criativo? Porque a gente só vai nutrindo o que já existe. Que é esse pensamento de que tá feio, tá errado. Não é criativo isso, né? Então, talvez, assim, o que a gente pode ter como estratégia é ter um diálogo mais consciente com isso, né? E na psicologia, a gente chama esse diálogo de pré-reflexivo, que é justamente esse painel do carro, que não é ficar dialogando sobre o conteúdo que está nesse diálogo, sabe? Da consciência. Mas é dialogar o que vem antes disso.
como é que eu estou me sentindo, como, o que, que é que, qual é essa luzinha que está acendendo, né? Esse sentimento que está acendendo diante desse pensamento. Está dizendo que eu estou errado? Nossa, eu me sinto muito frustrado quando eu digo para mim mesma que eu estou toda errada, né? Então, será que eu preciso de quê? Né? Então, isso é uma pré-reflexão. Eu não vou entrar nesse jogo de, de acompanhar esse pensamento que está, às vezes, me fazendo sofrer mais. Mas eu vou fazer algo mais criativo. Que tá nessa. É criativo porque está na mudança de perspectiva, né? Sim. E aí, Camila, eu fiquei pensando que a gente muitas vezes não encara essa vozinha interna que nos diz algo como comunicação. Às vezes a gente encara essa vozinha interna como verdade, porque é a gente que está dizendo sobre nós, né? E talvez se a gente começar a olhar essa vozinha interna como também uma comunicação, assim como as outras pessoas, talvez se alguém dissesse pra gente assim, você é burra, você é idiota, a gente fala, oi? Oi, peraí. Mas quando a gente diz isso sobre nós, a gente encara como verdade, porque é a gente que está dizendo sobre a gente. E aí a gente acaba não questionando e não olhando para essa voz. Peraí, o que essa voz está querendo me dizer? E essa voz não como verdade absoluta, mas como uma comunicação conosco de que eu preciso olhar para ela também. O que ela está querendo dizer quando ela me diz, ah, você é burra? Ah, você está dizendo que você ficou frustrada porque você errou quando você gostaria de acertar. Mas a gente às vezes, nossa, eu sou burra mesmo, mas eu sou idiota mesmo, mas eu sou isso. E a gente é cruel conosco. A gente não diria para uma outra pessoa aquilo que a gente diz pra gente. É verdade. E a autocompaixão vem dizer sobre isso, assim, sobre isso, de ser compassivo conosco, de nos abraçar, de nos acolher, de nos maternar. E esse cuidado que está tão direcionado para o outro, e ele está assim instintivamente, porque a gente aprendeu esse cuidado para o outro, né? Esse cuidado tão para o outro, e nós mulheres ainda mais, assim, mas esse cuidado tão direcionado para o outro, para que a gente aprenda também a ter esse mesmo cuidado conosco. E às vezes a gente acha que ter esse cuidado conosco é passar pano para gente, e não é isso, né? Mas é nos acolher, nos abraçar, nos cuidar, assim como muitas vezes a gente faz com o outro. Camila, e para encerrar, já está no nosso horário, eu queria te fazer uma pergunta para a gente terminar falando de escuta. E acho que a gente falou o tempo inteiro de escuta, de escutar si, de escutar o outro, de escutar sentimentos, de escutar o que a gente quer. É como eu posso utilizar a escuta para me libertar e para libertar o outro? Tem algum caminho, alguma estratégia ou algo que passa pela consciência? O que você acredita quando a gente está falando dessa escuta e dessa libertação emocional? Eu acho que essa sua última fala já nos ajuda a trazer uma postura aqui, né? Sobre essas verdades que a gente acredita tanto, né? E essas verdades que a gente fixa na nossa vida e que ficam no meio do caminho da escuta, né? Então, acho que o primeiro passo seria compreender que existem meias verdades, que as verdades não são inteiras. Elas são meias porque em alguns momentos elas funcionam. Só que elas não funcionam por inteiro na nossa vida. E às vezes elas vão deixar por inteiro mesmo de serem verdades. Às vezes elas vão cair por água abaixo. Então, eu acho que o primeiro passo é compreender as nossas crenças, as nossas perspectivas, elas são muito reáveis, né? Elas são muito flexíveis, porque a vida inteira a gente está mudando. E eu acho que o que mais impede a escuta é essa verdade no meio do caminho. Tanto para um quanto para o outro. Então, eu gosto muito de imaginar que a gente possa pegar essas verdades e afastar, sabe? Abrir um caminho, assim, afastar mesmo essas verdades e abrir um caminho em relação a gente mesmo ou em relação ao outro. Deixar um caminho aberto, sabe? Para que o outro possa vir construir esses seus significados,
essas suas demandas, né? E querendo ou não, essa é uma generosidade, porque quando eu escuto o outro está me dizendo as suas verdades. Ou melhor, as suas meias-verdades. Então é por isso que eu não preciso jogar as minhas fora, não preciso de fazer isso, né? E seria uma loucura, porque tem algumas que são importantes. Elas são meias, mas elas são verdades de alguma forma, né? Então a gente dizendo de um jeito bem mineirês, a gente arreda. A gente coloca ela em um espaço onde ela não interfira na minha relação com o outro, né? Elas num cantinho lá da minha consciência, do meu bolso. E aí, para eu ter a generosidade de que naquele momento são as verdades do outro que vão ser importantes. E aí eles vêm com as suas verdades, com as suas crenças. E eu quero ir mais, porque eu quero saber o sentimento dele. Eu quero saber o que acontece nessa vida. E a mesma coisa com a gente, sabe? Eu acho que esse é o lugar da escuta, sabe? Abrir o caminho. E eu só posso abrir o caminho se eu abro mão das minhas verdades também. Eu só posso ter um caminho criativo se eu tenho uma tela vazia, sabe? Se eu tenho um espaço vazio, se eu posso pintar algo novo com tela vazia. Então, acho que está nesse lugar de abertura, né? Para a vida. A escuta é isso, abertura. Eu vejo muito nesse sentido. Ah, é tão bom te ouvir, te escutar. Ah, é muito bom também. Eu fico muito feliz aqui. Eu ouvi fez muito sentido para mim, assim, ressoou muito dentro de mim isso que você falou, assim, né, das meias verdades. E a gente está vivendo tempos em que a gente quer saber a verdade, e fez muito sentido pensar em meias verdades, principalmente nessa semana que foi 1º de abril. É verdade, né? Um dia para mentira. Veja só. O que é mentira, né, Camila? O que é verdade? Então, eu acho que me conectou com isso. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa live e eu queria saber se você tem algum recadinho para as pessoas. Eu estou sabendo que tem escutatória, queria que você falasse também. Ainda dá tempo? Como é que vai ser? E eu sou apaixonada com esse nome. Conta pra gente, já que a gente está falando de escuta. Eu também tenho recadinhos, que semana que vem tem outra live, é o Lucas que vai fazer junto com a Simone. Tem sido muito gostoso essas lives sábado. E eu queria saber se você tem esses recados finais também pra gente. E agradecer a todo mundo que está aqui conosco. O Alex chegou aqui bem no finalzinho, que pena. Mas nós vamos deixar gravado, né, Fernanda? Você deixa eu falar. Tá. Né? Talvez você possa até baixar a live também, né, Sanam? Para colocar lá. Sim, eu vou colocar no YouTube do Espaço a live. Tá. Mas eu quero agradecer muito, muito, muito por essa conversa. Foi muito nutritivo para mim, Sanam, escutar. Foi um prazer imenso. Faz muito sentido as nossas conversas, sabe? Os nossos encontros, para mim. É uma coisa assim, tipo encontro de alma mesmo. É tão bom, né? A gente se junta assim ao nosso grupo. Eu tô mais forte, né? É uma sensação que eu tenho. Então, agradecer e dizer também que no mês que vem vai ser a vez de eu fazer uma live com o Lucas. Vai ser ótimo. A gente tá planejando umas lives aí com o espaço. Olha que coisa boa. E o escutatório, assim, nós vamos ter escutatório em maio. Estão todas e todos convidados para participar. Um curso muito especial pra gente. E aí é só entrar lá no site da escola que tem as informações certinhas. Que delícia! Eu queria ler os últimos comentários aqui, deixa eu ver se meu celular não vai travar. O Marquinhos escreveu: aceito o novo, o não programado. Quando me esvazio de tudo aquilo que já passou, guardo meu saber para uma análise futura, acolho o impacto e ressignifico o que parece ser negativo. Ai, que lindo! Que lindo, Marquinhos, é isso. Que você escreveu de uma forma poética. Lindo, lindo.
Tem uma pessoa muito Gente, querida. oi? Uma pessoa muito querida, que bom tê-lo aqui. Ah, que bom. Gente, queria agradecer, Camila, agradecer não só a live, mas a gente ser essa rede, essa comunidade. É muito bom te ter aqui conosco. Semana que vem temos mais live todo sábado. Hoje acabou acontecendo, a gente não conseguiu fazer pelo espaço chamando a Camila, a gente trocou para quem chegou. Eu vou gravar um videozinho do trecho que eu li no início, que não ficou salvo, e depois eu te mando, Camila, tá bom? Obrigada, Combinado. muito bom te ver aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigada, beijo.